quadro Momento da Economia de hoje, vamos falar mais sobre os dados do IBGE que mostram o índice de desemprego no país. Para isso, eu recebo ao vivo aqui no Jornal da Manhã o economista e parceiro da TV Record, Edi Santos Amorim. Bom dia, obrigado pela presença mais uma vez aqui com a gente. Bom dia, Antônio, é mesmo prazer. Já falamos desse assunto aqui, vou agora com esses dados oficiais do próprio IBGE, que é do governo federal. Sim. O que mais chama atenção nesses números, seja em nível de Brasil, Mato Grosso ou região metropolitana aqui do Vale do Rio Cuiabá? No geral, a taxa de desemprego vem aumentando, né? Já são mais de 11 milhões de brasileiros aí desocupados, né? E as possibilidades de voltar para o mercado de trabalho têm sido uma grande incógnita, né? Hoje demora de 6 meses a 1 ano para o desempregado voltar para o mercado de trabalho. Mas alguns fatores na economia foram crucial para que esses números aumentassem. Nós temos uma crise política que está se resolvendo parcialmente. Atrelado à crise política, a gente tem a crise econômica, né? Alguns setores, por exemplo, a construção civil, que empregava muito o setor da construção, a Operação Lava Jato travou esse segmento. E as petroquímicas também, as petroleiras também acabaram entrando no mesmo rol, desativando aí algumas operações, principalmente Rio de Janeiro, a região sudeste foi muito forte, né? As indústrias, do total que a gente tem hoje de uma taxa de desemprego de quase 11%, as indústrias representam 50% desse rol de desemprego em todo o país. Seguida da construção e em terceiro o comércio. E entre os temporários e os efetivos sempre teve uma empregabilidade bastante acentuada no mercado, né? Fatores aí internacional, por exemplo, queda do preço das commodities também acabou afetando o setor do agronegócio, que sempre emprega, né? Tivemos queda de preço. A questão da diminuição da demanda externa também é um outro fator. Haja visto aí que o presidente em exercício Temer tem aí uma missão árdua de ampliar o relacionamento internacional com os mercados para que aumente aí a demanda externa. Queda da atividade econômica, né? Vários setores da economia brasileira tiveram quedas consecutivas. E o mais difícil é a retomada de todos esses setores, Antônio. Quando a gente olha para esses 11 milhões de brasileiros, em nível de Brasil aí, do país, que estão desempregados, quem são essas pessoas? Parcelas da população? 50,8% desse total são mulheres, sexo feminino. Quer dizer, a taxa está um pouco maior do que em relação aos homens. E desse total nós temos um índice muito alarmante. Os jovens entre 17 e 24 anos têm uma taxa de desocupação de 24%. E aí a gente entra na falta de oportunidade do primeiro emprego, propriamente dito nessa faixa de idade, a questão da falta de qualificação da mão de obra e a questão também da parte educacional. Alguns jovens aí praticamente não terminaram o segundo grau completo. E as empresas cada vez mais exigentes para esse segmento. Somando esses percentuais que o senhor acaba de dizer, então 75% desses 11 milhões de desempregados são ou mulheres ou jovens entre 17 e 24 anos. Os jovens a taxa tem crescido assustadoramente, né? Para a gente ter aí num total, num rol aí de 24% de jovens entre 17 e 24 anos nesse indicador, nunca existiu essa taxa em nenhum mercado, principalmente no mercado brasileiro. No início da entrevista, o senhor acabou de falar assim que quando há um desempregado, ele demora de 6 meses a 1 ano para recuperar um posto de trabalho. Por que isso? É do profissional que está desempregado, ele não tem qualificação, não procura um emprego, não monta um currículo à altura do que está sendo pedido nas empresas? Ou é o problema de economia mesmo, de macroeconomia ou das próprias empresas empregadoras? Nós temos um problema da macroeconomia, né? Que as empresas também, para se retomarem, também levam o mesmo período até um pouquinho maior. Agora a questão, existe até postos de trabalho em aberto. O problema é que os jovens, eles estão deixando um pouco mais de investir nele mesmo, principalmente na parte de qualificação. O jovem que está parado hoje tem que procurar uma qualificação, tem que fazer treinamento, tem que fazer reciclagem e tem várias oportunidades que são gratuitas no mercado. E a questão também da educação. Se você pegar o nível de escolaridade, tem tido queda nessa faixa etária de idade. Uma outra questão que a gente tem que esclarecer, quando se fala nesse desemprego, é carteira de trabalho ou são pessoas que estão com alguma ocupação? Porque às vezes vamos pegar uma situação assim bem real, a pessoa ela está desempregada, mas ela, para sobreviver, ela se reinventa, ela vai fazer um salgado, ela vai vender bolo, ela vai para a feira, ela vira camelô, quer dizer, ela vira prestadora de serviço, realiza pequenos serviços nas residências, nas empresas. Quando fala assim desempregado, o que é isso? É sem carteira de trabalho ou sem ocupação mesmo? A pessoa que não tem nem como sobreviver? Na verdade, isso é um mercado formal. Aquele que está com a carteira sem registro.
né? Esse é o mercado formal. Agora, o empreendedorismo cresceu muito nesse período, né? As pessoas estão se virando como pode, usando da criatividade, e está certíssimo, não pode ficar parado mesmo. Agora, uma outra situação, a gente vê que às vezes a pessoa está desempregada, mas não pega qualquer tipo de emprego. Fica selecionando. Selecionando. Não é oportuno a pessoa ter que escolher nesse meio. Ele tem que se ocupar de alguma forma. Porque até o próprio mercado começa a esquecer dessa pessoa, né? Exatamente. Quanto mais a pessoa fica fora do mercado de trabalho, mais difícil para retomar. E não é vergonha hoje fazer um bico, fazer um freelance, fazer um trabalho temporário. Isso é natural. As pessoas têm que entender isso como um trabalho. Quer dizer, mesmo que não está na sua área de atuação. Você está desempregado, mas surgiu uma oportunidade. A pessoa consegue se moldar e entrar num outro segmento. E às vezes até mais do que é tão importante quanto está recebendo algum dinheiro por aquele serviço temporário, ele está em contato com outras pessoas, mantendo a rede de contatos dele para um emprego futuro. Está ampliando o network, tem que pedir mesmo referência. Na oportunidade que estiver conversando com alguém, tem que ampliar esse contato. Hoje as pessoas acham que isso não é tão importante. É tão importante quanto atualizar o banco de currículo. Tem várias empresas de recrutamento e seleção em nível nacional, em nível municipal, estadual, que é uma grande oportunidade. Essas empresas estão muito ativas e elas fazem até uma pré-análise já diretamente no currículo. Então, quando vai ligar para o candidato por um posto no mercado de trabalho, já fez a primeira triagem. Ou seja, já tem aí mais ou menos 50% da situação avançada. Por quê? Porque fez uma triagem. Então as pessoas têm que se valorizar cada vez mais. Network, relacionamento, reciclagem, treinamento, não ter vergonha de fazer um freelance, de fazer um bico. O que não pode é ficar desempregado. E os governos fazerem também o dever de casa. O governo urgentemente com essas reformas para poder estimular novamente a atividade econômica, Antônio. Muito obrigado. Eu que agradeço.